Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa podcast, né? Aqui nós abordamos sobre medicina felina, anestesia, intensivismo, mas nessa semana de homenagem especial a elas, a gente fez a edição do podcast Convida Mamães Vets, e ninguém melhor para falar sobre esses temas do que, eu diria que é a mãe da medicina intensiva, da anestesiologia no Brasil, conhecida internacionalmente, com certeza, que é a professora Denise Fantoni. Boa noite, professora, tudo bem? Boa noite, Gilberto. Que apresentação exagerada, né? Não, eu nem fiz a apresentação ainda. Eu vou contar uma história da apresentação. Maria. Posso contar uma história da apresentação aqui, professora? Pode, se não for de baladas em congresso, essas coisas, tudo bem. Pode. Eu guardo uma de balada em congresso com muito carinho, que eu já até te mandei essa foto, mas não vou falar dela, não. Já sei até qual é. Não vou falar dela, não. Eu vou falar de uma história que provavelmente a senhora não tem nenhuma recordação dela, professora. Que é o seguinte, sabe como eu conheci a professora Denise Fantoni? Eu estava na graduação, né? Aí estava para me formar, e aí eu tive um problema de família, minha mãe teve que morar no Rio, né? Saiu da cidade que ela morava, e aí eu vi que eu ia ter que trabalhar de qualquer jeito, mas eu era aluno da dermatologia, da professora Regina Ramadinha, né? Eu era monitor, né? E aí eu falei, cara, eu vou ter que me sustentar e não sei o quê, e eu já gostava da anestesia, e aí eu decidi pela anestesia. E aí eu conheci a professora Denise Fantoni através desse cara aqui, ó. Senhor! O primeiro livro. E aí, sabe o que eu fiz, professora? Eu li esse livro aqui, ó, ele tá todo marcadinho, ó. Nossa, olha, com marca-texto. Eu li ele inteiro, de verdade, eu li em 22 dias, eu li ele inteiro. E aí, foi quando eu me decidi, eu falei, cara, eu tenho que fazer isso, e aí eu entrei acabou, né, foi acabando o curso, e aí veio no finalzinho, assim, era o último período da faculdade, e aí teve uma semana acadêmica aqui na Rural. Eu lembro, eu dei 2 palestras, uma de cólica e uma de pequenos. Exatamente, e veio a senhora e veio o professor Pablo Otero. Né? Eu lembro. E aí, sabe o que aconteceu? Qual que foi a mágica? Porque naquela época, professora, a senhora com certeza lembra que não tinha rede social, né? Eu entrei na faculdade, eu não tinha nem celular. E aí, o que aconteceu? Essa visão aqui da professora Denise Fantoni virou a apresentação personalizada. E aí eu saí super empolgado, eu falei, nossa, que palestra fantástica, cara, é isso realmente que eu quero da vida e não sei o quê. E aí eu fui e encontrei a minha namorada na época, que hoje é a mãe da minha filha. E aí ela falou assim, aí, pô, estou vendo que você está super empolgado, você gostou? Eu falei, Suzana, além do livro dela ser inteligente, não sei o quê, ela é muito bonita. E aí ela ficou até com certo ciúmes, essa que é a verdade, essa que era a história que eu queria contar. E aí foi muito legal. E aí ela sempre, quando eu falo assim, ela brinca dessa história que eu falava que você era muito bonita ali na apresentação. Nossa, Gilberto, que olhar, hein? Verdade, professora, mas é assim, eu estou falando porque foi com muito carinho, porque saiu dessa expressão para pessoal, e aí eu falei, nossa, muito legal. E você tem uma fisionomia até parecida com a minha esposa, que era a senhora morena, né? E era baixinha, pequenininha, e aí eu falei, nossa, aí foi isso. Foi o meu encanto à primeira vista. E aí, quando eu pensei em fazer essa semana, eu falei, cara, será que a Denise Fantoni viria? E aí, na hora que eu falei com a senhora topou, assim, aí o coração encheu. Se encontrou tantas vezes. E você vê que coincidência. Hoje eu estava dando aula, né? Na verdade, foi ontem que eu comentei desse dia aí no Rio, porque eu estava anestesiando um cavalo e estava falando, gente, olha como a gente fala de alfa-2 agonista às vezes diferente, né? O cavalo pode tudo, porque o cavalo não é cajopata, então você fazer um alfa-2, mas que o cavalo é são, senão ele não é cavalo. E eu estava comentando justamente isso, porque essa vez aí que eu fui para o Rio, na Rural, eu fui dar uma aula de anestesia em cólica, e na época era meio controverso, tinha aquela coisa que, né, o alfa-2 ia diminuir
motilidade gastrointestinal, então não era uma coisa super assim, vá. E aí tinha um trabalho que eu amava, aquelas coisas que a gente decorava, porque não tinha, como não tinha internet, você tinha o trabalho, lembra, no papel. E aí eu tinha esse tal de trabalho de 88 do Jogle lá, que mostrava que não diminuía a motilidade gastrointestinal, que os cavalos de cólica. Bom, então eu blá, 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 falando, que eu falo mesmo. E aí eu atravessei o salão e fui falar em pequenos. E pequenos falei o extremo oposto, porque era aquela época que ainda era muita xilazina e ketamina. Que aí era... E não podia, né? E a gente queria destruir o uso, né, da xilazina e ketamina como só aquilo. E eu lembro assim, e eu me senti tão mal. Eu falei, gente, que coisa absurda, né? Para uma espécie, tudo bem, mas eu acho que tem as diferenças. E ontem, olha a coincidência, Gilberto, ontem eu estava falando isso para os alunos. Falei, ai, gente, olha que estranho, porque realmente, né, é uma coisa que você tem que, né, levar em consideração. Eu lembro dessa fase, né? O professor Aguinaldo, né? Ele destruía a história da xilazina e ketamina. E hoje em dia, né? Tem muita gente vendendo aí como tipo, ó, sensacional o Ketodex, né? O Ketodex. A medicina virou uma febre, agora sim, acho que é tudo contexto que a gente vai usar, sim, né? Então, porque agora é o multimodal, aí você associa e, pô, ela entra no contexto, né? Não é um problema. Isso, um pouquinho daquilo, a forma de usar, né? Mas ontem eu estava falando desse dia aí, que então você me conheceu. Ah, mas essa história a senhora não conhecia, né? Essa outra virada da história. Mas é a mais pura verdade. Eu não inventei nem um dedinho, eu te juro. Olha, depois eu vou gravar, porque, né, falar que eu sou bonita, que eu fui bonita, porque a Manuzinha fala que, nossa, mãe, você delira que os seus alunos falam isso. Então pode deixar que eu vou mandar um link aqui, ó, gravado especial, ó. Manuzinha, eu saí da palestra encantado pela palestra. E como eu consegui assumir, cara, ela é inteligente e bonita, que eu fiquei aquilo ali, achei fantástico. Eu falei, não vou nem dormir hoje, tudo bem que faz 20 anos, mas não tem tanto. Não tem tanto, não, tem uns 10 anos aí, um pouco mais. Né? Não, mais de 10. Eu acho que foi 2008, sei lá, alguma coisa assim. Mas, professora, então vamos lá, então, ó. Os assuntos que a gente propôs a conversar hoje, né? Eu acho que eles se confundem com a sua história. Então, assim, eu acho que soa muito natural, né? Mas eu queria saber, só para orientar o pessoal, né? Como é Semana Especial Dia das Mães, a senhora é mãe, né? E tem é mãe de quantos filhos, professora? Gilberto, sou mãe de uma filha, só apenas uma, porque eu casei tarde para o padrão de hoje. Eu tinha 29 anos. E estava assim no começo, né, da carreira, assim, pegando fogo. E eu trabalhei muito tempo sozinha, né? Teve uma época que a Silvia dava aula na Unip, em São João da Boa Vista, então eu fiquei uns 10 anos ali na pendura, né? Então você era pós-graduando, né? Porque na época a gente entrava estava contando isso hoje, entrava de auxiliar de ensino, a gente já nem mestrado quando entrava, né? Então você era o faz tudo, você limpava o chão, você derrubava o cavalo, você limpava o cavalo, fazia mestrado, fazia doutorado. Então eu, né, casei, meu marido já era o cara, né? Ele já era. E aí você vai me empuxo, né? Trabalhando. Então eu fui ter a Manuzinha com 37 anos. Então eu esperei, né, tá ali, né, trabalhei muito. Eu diria que a senhora é uma mulher à frente do seu tempo, professor, porque hoje o padrão de hoje é esse, né? O padrão de hoje é esse. Na verdade, Gilberto, sabe o que eu acho? Eu tenho aí vai, já que a gente está contando histórias, né? Eu vou numa dermatologista, sei lá, 40 e tantos anos, minha pele é bem ruim. E meu irmão teve acne e tal. E essa dermatologista hoje tem, sei lá, 72 anos. E ela tem 3 filhos. Ela que me convenceu, ela falava assim, mas minha filha,
como que você não vai ter filho? Eu falei, não, eu vou ter filho, mas eu estou esperando chegar lá. E ela foi justamente o inverso. O que ela fez? Ela teve 2 filhos durante a residência e o terceiro depois. Então, sabe o que eu acho? A gente não pode ter né, assim, eu vou fazer assim, ou eu vou fazer assim. Para mim, aconteceu de ser melhor assim. Eu lá, né, deslanchei, preferi lá, sei lá, trabalhar de tarde, de noite. Eu lembro um dia que eu estava com o cabelo todo arrumado, assim, meu aniversário, saí lá num super cabeleireiro, tal, que a gente não vai bastante, né? Arrumadíssima, que eu ia jantar fora com meu marido, me liga o Luiz Cláudio, que era para eu voltar para a escola, que tinha uma cólica. Então, essa fase da vida é difícil de ser, né? Tá com o nenê, imagina, se eu vou voltar, ó, deixa o nenê aí mamando com não sei quem que eu vou voltar. Então, para mim, funcionou bem, mas eu acho que para cada um é de uma forma, né? Eu acho que um bebê, né, um filho, ele vai modificar aí o padrão do casal, né, do trabalho, a vida social, a vida do casal, em qualquer fase da vida, né? Mas em qualquer fase que ela vier vai ser sempre uma bênção, porque filho... Sim, né? filho é filho, mas eu acho que é legal assim. É claro que quando acontece, a gente vê vários padrões. Então, da Vitória, que é essa minha médica, que é, sei lá, super queridíssima, para ela deu super certo, assim. E ela falava, menina, o que você está esperando? Aí eu lembro uma vez, ela daquelas médicas que atrasa, sabe? E aí teve um dia que eu sempre era a última, porque marcava, né, a consulta no final. E saí do consultório, sei lá, 9 horas da noite. E ela falou horas, né? Menina, daqui a pouco você não vai poder mais ter filho, pelo amor de Deus. Tá bom, se você venceu. E aí acho que foi na hora certa. Eu não demorei um mês para engravidar, eu estava há, sei lá, 20 anos e... Na hora que quis, né? Veio na hora certa e foi bárbaro. É muito abençoada, professora, porque no normal não é isso, né? Um mês. Né? O E todo normal não é isso. aí com um mês, eu achei que era uma festa, né? Depois eu estava contando para ela o parto, porque minha mãe teve parto natural, né? E você vê os cavalos, né? Nasce em pé, a cachorro em pé. Minha mãe, nossa! Minha mãe também é pequena, né? Senão não seria esse tamanho. E minha mãe, não, você chega na maternidade, mas nasce que eu nem vi. Menina, eu achei que era balada também ter filho. Como é que é, então? Conte aí, então. Fui de gorro, nossa, eu tinha assim, espetado. Eu lembro que eu fiquei horas passando rímel. Eu falei, bom, convidei todo mundo, porque obviamente eu fiquei de cama 2 meses, porque eu não parava, e acho que diz que quando você é muito pequeno, a gravidez é mais de risquinho, né? Aí chegou com 7 meses, ela queria sair, e aí eu fiquei de cama. E aí, no fim, ela não saía. Aí eu pulava, falei, gente... Aí marcou cesárea. O médico falou, pelo amor de Deus, eu não aguento mais você. Para! Vou marcar cesárea. Falei, nossa, e que vai ser uma balada. Eu vou... Fui de unha pintada, rímel. Achei que era que nem bicho, né? Rapaz, nossa, cesariana é dura, hein? É, professor. Se eu fosse jovem na época, eu ia querer ter outra só para eu tentar ser natural. A minha esposa foi com peridural, foi um cateterzinho lá, bonito, ele botou um catéter, fez a pele e nasceu o parto normal ali. Não. Eu lembro a minha Fernanda Auler, que é minha enteada, ela teve depois uns 8 anos depois, eu acho, que nasceu dela. Eu lembro que eu fui visitá-la, ela estava plena. Eu cheguei, ela sentada assim, plena, linda, maravilhosa. Eu falei, ué, Fê, já não nasceu? Não nasceu? Ela falou, nasceu, você tá louca? Nasceu meio-dia, era tipo, sei lá, 8 horas da noite. Eu falei, mas como que você tá assim, né? Ela, mas como? É diferente, né? Parto normal, cesariana, nossa, eu lembro que no dia seguinte eu quis levantar da cama, é um desastre. É um desastre. Eu nunca ri tanto de como
Falei, nossa, eu viajo muito. Liguei para as pessoas, Gilberto, para irem na maternidade. Liguei para a faculdade inteira, é hoje que vai nascer, vamos lá, fazemos. E deve ter muita gente ter ido lá ver a Porque filha. foi balada, né? Acho que o pessoal achava. Eu lembro que tinha o professor Massal, que era o diretor na época, que era super. Era do departamento. Liguei, falei, Massal, você tem que vir me ver. Ele foi, não conseguia levantar a mão, assim, eu tive que pegar. E aquela história lá, você lembra se foi hacker, se foi federal, professora? Foi mista. Foi combinada. Ah, então aí pegou um monte, cara. Mas aí eu lembro que eu estava, né, assim, esticada, e o anestesista é professor lá da média, o Marcelo Torres, que é um super anestesista, é o chefe da anestesia da Promatre aqui. Sim. E aí, super amigo do meu marido e tal. Aí eu olho assim, a minha pressão 60, né? Aí eu falei, a média, né? Média. Ah. 60? Aí, não, calma, fica tranquila. Aí ele acho que fez. Aí eu falei, o que você vai fazer? Fedrina. Foi para 160. Eu falei, meu, você quer explodir a minha cabeça? Não, e o mais legal, assim, como é a cabeça, né? Ele fez, eu nem senti, Gilberto. Eu lembro que ele passou álcool, assim, quando eu vi a perna bambeou. Aí tá o pano de campo, e a gente, né, testa, né, você testa quando vai fazer, ainda mais a pessoa, o animal acordado, com a égua. E eu comecei a entrar em pânico, comecei a suar, falei, gente, eles não me testaram. Eu vi o cara vindo pondo abacaus, assim, eu falei, meu, como? Aí eu falei, Guilherme, você não vai me testar? Ele falou, burra, já pus abacaus. Você, né? Quando a gente conhece um pouquinho, não tem como não ficar observando, né? Não, e você fica olhando pelo, né, porque o foco era meio espelhado. Eu falei, gente, o que é essa cirurgia em mim? Eu fiquei horrorizada. Aí a hora que trouxe a menina, né, porque meu marido estava histérico, assim, parecia uma barata louca, tonta. Aí trouxeram ela, mas assim, eu estava tão preocupada com a cirurgia. Meu Deus, completamente. A nossa expressão é muito diferente. Mas, professora, deixa eu entrar nos aspectos aqui, porque eu quero saber um pouco da sua história também na medicina veterinária. Pode ser? Pode, lógico. Eu quero saber o seguinte, professora, como é que você se decidiu pela medicina veterinária? Você se recorda, assim? Olha, eu acho que eu nasci querendo ser veterinária e eu sempre... Minha madrinha querida, amada, tinha uma fazenda em Rio Preto. Sim. Uma fazenda super bonita, porque eram 5 irmãos, né? E cada um ficou lá com um pedaço. Então, do meu tio cada um era 1000 alqueires. Então, era uma região inteira da família. E eu amava, assim, eu ia todas as férias para essa fazenda, inclusive meus 2 primeiros estágios, então no meu memorial, são na Fazenda Glória 3, que era dessa minha madrinha, né? Sim. E sempre quis, nunca imaginei ser outra coisa. Eu acho que a maioria dos veterinários, assim, são desde criancinha, né? Muitos deles, né? Eu falo, é uma doença, né? Você fala assim, não, eu não quero, mas... É uma coisa muito forte, né? Eu costumo dizer que a maioria das crianças nascem veterinária, só que a maioria cresce, né? E alguns não crescem. A maioria. Mas, professora, eu não sei se a senhora sabe, mas o meu apelido no Rio é Pena. É Pena. Por causa de Penápolis, que fica do lado de Rio Preto. Sim, Penápolis! Olha só, não acredito. Porque meu pai é do interior de São Paulo, ele é de Braúna. E aí eu morei 10 anos no interior de São Paulo, em Penápolis. Menino, não acredito. Tá vendo? Na hora que falou Rio Preto, já falei assim, pronto, ó. Nossa, e a gente ia muito, porque esse meu tio jogava tênis. Uhum. E tinha lá o Automóvel Clube, não sei se você lembra, em Rio Preto, que era um clube. Não lembro. Tênis e tal. E aí eu passava as férias com os dois, porque... Meu pai ia, minha mãe ia, a gente ficava uma semana, eles vinham embora e eu passava um mês lá, né? Aprendi a fumar, beber, tudo lá. Ia ser veterinária lá. Meu primo era engenheiro agrônomo,
Então, era, né, a gente vacinava o gado, Brincava de peão lá, né? adorava brincar de peão, achava um must pegar, né, os cavalos dali, daí atrás de bezerro. O seu negócio era cavalo também, né, professor? Então. É, Eu quem vai era, para o interior vai. eu era bem, assim, eu no começo na faculdade, eu queria trabalhar com cavalo, tanto é que eu trabalhei no Jockey uns 6 meses. Aí você ia falar, né, como que eu virei anestesista, porque assim, era um sonho, né, o Jockey, porque na época o Jockey de São Paulo, né, o do Rio era uau, né? Sim. Meu presente de formatura, você vê como o Rio está na minha mente. Eu fazia estágio há muito tempo com um treinador aqui no Jockey, que ganhava todo ano as estatísticas e tal. Eu não saía da raia, eu apostava. E ele me deu de formatura, esse treinador, Eduardo Gozicki, uma passagem para ir no Rio de Janeiro ver um cavalo deles, que era o Corto Maltese, que ia correr no Grande Prêmio Brasil. Aí ele, já que você gosta tanto, eu era apaixonada por esse cavalo. E ele adorava, e adorava ele, o filho dele, todo mundo. O veterinário, que era Stanislau. Eles me pagaram, nossa, eu lembro, eu indo para o Rio com eles para ver o Grande Prêmio do Cavalo. Então eu amava, mas aí quando eu me vi veterinária, né, porque o Dr. Bernardo Manzioni, que é ainda super, me passou uma cocheira lá para eu ser aprendiz, né? Aí você começa a ver uma ponta de fogo, né? Aí eu falei, gente do céu, aí eu chorava, esperneava, e aqueles cachinhos nunca falam, não. E aí a minha melhor amiga, né, da faculdade, que é a professora Annalise Garcia Alves, lá de Botucatu, cirurgiã de cavalo, estudou lá em São Paulo, mas o pai dela era um super neurologista da Faculdade de Medicina de Botucatu. E Botucatu, na época, já tinha uma baita tradição, professor Armem, de cavalo. Aí ela me liga um dia, vem pra cá, sua tonta, vai ficar aí, né? Vem pra cá, vem fazer anestesia, que é muito legal. Eu tinha feito uma IC de cardiologia, de eletro em cavalo, né? Vem que eles vão adorar. Tem um tal do professor Estélio aqui, que trabalha com acupuntura, eu também gostava. Tem o professor Massônio do Livro Verde. O livro! Sim, aí já virou, né? E aí tinha isso, porque na época, você não é da época, né? Mas na época morria muito cavalo de anestesia. Sério? E aí a Annalise me falou isso, e um outro super querido, que é o Dr. Edson Tosta, né? cuja esposa depois veio a ser nossa orientada, a Tereza Souto, que ganhamos o melhor trabalho aí do ano da anestesia. Ele pegou, olha como o mundo é pequeno, o Gilberto, ele pegou e falou assim, Dê, o que você está fazendo aqui? Vai para Botucatu. Ele estudou em Botucatu, foi da classe do Estélio, estudou na turma, deixa de ser idiota, vai lá para Botucatu, faz essa residência de anestesia, vira anestesista de cavalo, porque não tem ninguém muito bom especialista. Uhum. Tinha a doutora Patrícia, o Edson Rocha, mas não tinha assim, uma pessoa que tinha formação acadêmica, né? Era mais... Aí eu, vendo a ponta de fogo, você já viu ponta de fogo? Nunca vi fazer, professora. É uma coisa que é mais do que primitivo, né? Então eles pegam lá uma caneta, vai até o periósteo do cavalo para causar uma inflamação, né, na canela, então exacerbar, né, fazer um processo inflamatório. Eles fazem muita microfratura, porque o puro sangue inglês ele vai correr muito cedo, né, animal de 2 anos e meio que ainda não está nem formado para correr. Sim. Então eles fazem, acho que é isso, né, a história é essa. E eles fazem essa ponta de fogo para agudizar o processo cicatricial e o animal ficar pronto mais rápido para correr, quando começa a mancar, né, das microfraturas. E é uma carnificina, uma coisa assim,
É aviltante, você vê, né? Eu acho que em grandes e silvestres, às vezes eles têm umas práticas assim que não são muito médicas, né? São meio... Não, é uma aberrância, né? Primeiro porque é feito com o animal em pé, né? Então não é que você deitou, anestesiou ali o cavalo né, e fez. E aí, imagina, na época, o que fazia de analgesia, né? Lá, Banamine, sei lá, uma vez por. Então, Era fenilbutazona ou banamina, era um dos dois. aí eu lembro, assim, ó, o primeiro cavalo que eu vi no dia seguinte, sabe, com a cabeça no chão, o cavalo nem abria o olho, assim, né? Sabe, aquela manifestação 100, de 0 a 10, o cavalo com 100 de dor, né? Aí eu falei, não, eu não fiz veterinária para ver isso daqui. E aí foi. Aí conheci o professor Massoni, que me ensinou a pegar veia, me ensinou tudo. Eu fui orientada do Stélio, na época que a tese dele de mestrado era com cavalo, então a Gleides, o Antônio, era uma família aquilo lá. Sim. Então, é muita história, né? Botucatu realmente é o berço da anestesia, né? nossa, e assim, uma coisa de lá, a época, né? Depois não sei, mas na época que era uma coisa familiar, então eles iam te buscar, iam te levar, tô indo para São Paulo, deixa que eu te levo na rodoviária, né? O Massoni buscava a gente. Nossa, que ele protegia, assim, a gente aprontava o dia inteiro. Ele, não foi ela, olha dos meus residentes. Então era um carinho, assim, né? E sei lá, ele me ligava todo mês para conversar. Então, uma coisa assim diferente. Eu não sei se porque era uma escola pequena, né? E menos alunos, mas era uma coisa assim, impressionante. Talvez a questão de ser no interior também, né? E todo mundo ir morar lá, né? Eu acho que também vira um clima um pouco mais assim, né? E aí eu lembro que eu morava na rua quase na esquina da rua que descia, ia lá para Rubião Júnior. Então todo mundo tirava carona, sabe? Sim, sim. Aí você fazia uma cena, tem ginástica, a pessoa te levava na ginástica. Imagina, um professor te levando. Que tempo teria para fazer isso, né? Tô atrasada para pegar o ônibus. Aí eles te levavam. Deixa eu fazer uma pergunta também. O Stélio tinha cabelo nessa época ou não? Tinha menos, mas tinha cabelo. Eu não conheci o Stélio com cabelo, não. Eu conheci o Stélio num curso em Botucatu, né? Na verdade, já tinha dado aula para mim. Mas, não, foi em Botucatu mesmo que eu conheci ele. Num curso de grandes, aquele curso que eles fazem no meio do ano. Meio do ano. E aí eu lembro que ele falou o seguinte, ele falou assim, olha, ele ensinou lá o triple drip, né, não sei o quê, e ele falou assim, eu lembro dessa pessoa, ele falou, olha, eu já anestesiei mais de 600 cavalos com triple drip. Aí eu falei, cara, é mesmo? E aí quando eu voltei para rural, a gente não tinha, né, nessa época aí que você foi lá, não tinha carrinho de anestesia para grandes lá. E aí vira e mexe tinha um cavalo, outro que tinha que fazer. E aí eu falei, cara, se o Stélio fazia 20 anos atrás esse negócio aqui, eu não, né? Aí eu arriscava, a gente começou a fazer alguns, não era para fazer cólica, tá, professora? Eu também não sou sem noção. Mas assim, quando tinha uma coisa, a gente até deitava depois, logo depois a gente conseguiu lá, movimentou, e aí veio um carrinho para grandes animais lá, e aí ficou chique, ficou mal menos. E agora a professora Cássia lá, ela conseguiu lá, montou lá todo o circuito, agora eles fizeram uma reformada no Centro Cirúrgico de Grandes Animais, deu, pô, tá muito legal agora na rural. Acho que um dia a gente vai ter que arrumar alguma coisa para a senhora voltar aqui. Opa, prazer. É lindo o campus, é tão bonito aí. Sim, eu particularmente gosto, né, professora? Eu sou ruralino de tudo, né? Nossa, não, mas esse campus aí é a coisa mais bonita que tem. Ô, professora, e dentro da anestesiologia, né, você foi para Botucatu, né? E aí depois voltou para a USP, mas aí você já voltou como professora, voltou como é que foi esse retorno para a USP? A gente volta como limpador de mesa, né? Que era aquilo, era uma época boa, porque a gente entrava por baixo, né? Então você entrava auxiliar de Sindicine, então era outra pegada também, eu acho. Não sei, a gente tinha outro espírito, entendeu? Você chegava às 7 da manhã,
7-1 já, né, já estava anestesiando e você ia trabalhando assim, o trabalho nunca deu medo, né? Uhum. E a gente, não sei, eu mantenho esse pique, eu tô lá todo dia, na pandemia, indo todo dia, desde setembro. Eu É, acho que é uma coisa que eu acho, assim, bons exemplos, né? Então, eu tive os bons exemplos em Botucatu, em São Paulo, a turma, né, o professor Alvarenga, a turma, na época, né, trabalhava, assim, loucamente. e eu tive bons exemplos também. Quando eu fui para. Eu fiz estágio aí na USP, não sei se a senhora vai se lembrar, mas aí uma tinha flor, né? Tinha as meninas, mas eu lembro que teve num dia que ia ter uma anestesia de um periquito. E aí, quem que ia anestesiar o periquito? Chama a professora Denise Pantoni para anestesiar o Elas periquito. sabem, eu vi. Eu vi, eu falo, não, sou eu. Aí a flor, não, professora, mas não. Ó, eu vou fazer propaganda, vai sair um livro maravilhoso de anestesia em aves. Prepare-se. Sério, de vocês? Lindo! Ah, quero ver quando tem previsão? A gente está fazendo uma só revisão agora, ficou pronto ontem. Ih, que maneiro! Eu vou botar para minha coleção, porque eu tenho esse aqui, ó, tenho esse aqui. Ah, Eu, você vai ver esse de aves. Olha, ah, então eu só vou pedir um compromisso agora. Esse vai ter que ser autografado, então, ó. ops, Eu vou pedir autógrafo. e você vê, é o que eu estava falando, a questão de a gente dar, assim, aproveitar e dar oportunidade. Esse livro que a gente fez, eu fiz com uma outra professora que vocês não conhecem. É uma professora que ela era professora da faculdade de zoonoses, Hum, mas ela sempre clinicou com Silvestre. Antes de ser professora na USP, ela tinha uma clínica, gostava de Silvestre. E sempre levava os alunos para lá, para cá, tá, tá, tá. Aí ela aposentou, fez a nossa especialização de anestesia, porque ela trabalhava com Silvestre, e, e aí foi. E aí vocês vão ver o livro, que coisa bacana que ficou. quero ver, tô aguardando já, que ansioso. Legal, assim, pro pessoal de clínica, eu acho, vai ficar bem, ficou bem bacana. Pô, que legal. Ô, professor, e olha só, você já teve, sei, eu não consigo nem contar, né? Quantos orientados de mestrado, doutorado você já teve? Quantos artigos? Pô, só Não de... briguei com ninguém. Todos, ó, amor eterno com todos. Eu amo todos meus orientados. Pode perguntar para qualquer um. Que é outra máxima minha, né? Que tem gente que eu sei que briga porque não fez o paper e não sei o que lá. Eu falei, gente, eu vou brigar com a pessoa por causa de um paper, eu vou desfazer de uma amizade, né? Da pessoa ter a chance de me chamar de mames o resto da vida por causa de um trabalho. Trabalho vai, trabalho vem. Não é É, verdade? não lhe falta trabalho também, né, professora? É uma máxima minha, não vou, mas nunca. E assim, eu acho outra coisa, se o trabalho não saiu, é culpa nossa. Alguma coisa a gente não fez que o cara não escreveu, não é culpa do cara. Então, imagina, amo É, todos os meus ex. se for contar só o número de menções lá de índice de mais de três, né, professora? Então, daquelas menções honrosas que a senhora tem lá demais, publicou na Choque, publicou não sei aonde, então assim, é muita coisa, né, professora? Tem muita história aí. Há muita gente ajudando, né? Que acho que é o que. É o que motiva, né? Você tá ali com um monte de gente, aí um tem uma curiosidade, você, ai, que legal. Você Mas, fala, se a gente fizer isso, acho que é o elante de estar na posição que a gente está, né? ô, professor, então me ajuda uma coisa, me dá uma dica aí para o pessoal que está começando, falou assim, ó, o pessoal que está querendo iniciar na anestesiologia veterinária, por onde que você acha que deveria começar? Olha, eu sempre falo, eu acho que tem quem tem tempo, quem tem disponibilidade, eu acho que a residência é uma coisa legal. Quem pode fazer, né? Porque tem gente que, sei lá, está na segunda faculdade, por uma ou outra razão, ou vai para um estágio bom logo de cara.
né? Mas assim, a residência, quem tem chance, eu acho que é bem bacana de fazer, né? Então, ou eu procuraria, infelizmente a gente não tem, né? O Brasil não tem vaga de residência para todo mundo, é uma pena, mas assim é na medicina também, né? Sim. Mas está crescendo, né? Os programas estão melhorando, tendo mais pessoas qualificadas em vários Eu acho lugares. que vai, né? Vai crescendo. E acho que quem não tem essa chance, acho que tem que grudar numa pessoa boa, né? Que possa orientar, que goste de ensinar, porque tem que ter paciência, né? Porque esse aprendizado por osmose é meio perigoso, né, Gilberto? Eu acho que e hoje a gente vê umas coisas, né? Essa coisa da mídia, tal, é o que eu falo. Não é que o Estélio é melhor do que não sei quem, que a gente é melhor, né? O fato de ser professor, é que a gente é pago para isso. É diferente, né? Então, É que é uma construção, né? é uma construção, você tem que publicar, né? Não é ficar publicando porque gosta de ser humilhado por americano, né? Você manda o trabalho, cara. Your English, blá, 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 você não escreveu, né? É um horror, é um saco escrever, né? Você tem que estar lá querendo muito provar o que você fez, né? Sim. Mas por que a gente faz? Porque aí você ensina diferente. Ó, isso aqui eu fiz. Por que você está falando isso? Não, porque eu vi, né? Já testei, né? É o que eu falo, é diferente do cara que está no dia a dia. E hoje, o que está acontecendo? Não é que só eu tenho que ensinar, só o Estélio tem que ensinar, só o Chico. Não é isso, né? Tem nada a ver, mas é um aprendizado diferente. Né? A gente vai falar coisas com mais cuidado, né? Eu gosto. Eu não gosto de nada. Como que eu gosto? Eu gosto do que está escrito, né? Eu vou falar para você, eu até posso falar, olha, Gilberto, eu gosto de caqui com morango, mas a Dex funciona assim, infusão contínua, porque o fulano mostrou, eu fiz. E não está acontecendo isso, né? É aquela história, né? As repetições de erros não levam a um aprendizado, né? Não, e as pessoas falam qualquer coisa, e posta qualquer coisa, e né, virou uma bagunça. Mas vamos lá, ó. O primeiro passo, então, seria ir buscar uma residência, ou quem não tem tempo já, buscar alguém que sabe. Qual que é o segundo nível, professora? Não, aí você fez sua residência, aí você vai ter que correr atrás, né? Você tem que continuar estudando, fazendo, porque anestesia são horas, né? É outro grande erro. A gente não pode. Eu já sei, eu faço, eu sou. Não, porque anestesia nunca é assim, você nunca sabe o que vai acontecer, né? Então a gente tem que ter aquele, né, treinamento constante. Eu só não estou no centro cirúrgico o dia que eu estou amarrada em alguma coisa que não vamos deixar ir. Não tem experiência, né? A Elo... No passado, olha, quando eu fazia. A Elo, daqui do Rio, ela gosta de dizer o seguinte: tem que ter barriga no fogão, e na anestesia tem que ter barriga no fogão, né, professora? Exatamente, não dá para. Senão você fica aquele teórico, né? Você dá aquela aula do paper, tudo bem que você dá aula do paper, mas você tem que entender que o que o paper fez, você consegue. Tem que botar em prática, né? Tem que botar em prática. E depois você não tem história, né? Você não vai ter. Ontem aconteceu que o Bulldog, não sei o que lá, né? Você não vai ter história para contar, e aí acho que fica meio. E o professor, e a medicina intensiva? Me conta aí como é que entrou, porque a senhora veio muito natural, né? A sua vida se relaciona com anestesia e terapia intensiva, né? Você vai dormir com ela toda noite. É que é bom, agora nem fala, né? Porque senão os meninos do intensivismo vão me bater. Falar, agora lá. Não, é que, na verdade, se a gente pega a história da terapia intensiva também na medicina, quem começou foi anestesista, né? Porque era o cara perto. É o cara que pega melhor acesso, pega artéria, entuba, né? Conhece fármaco vasoativo, é natural do anestesista, né? O Peter Safar era anestesista, né? É tarefa. Na época, né, não tinha ninguém, até apareceu o Rabelo, né, o Alessandro invocar para essa área, tinha pouca gente, então você começa a falar um pouquinho, né? Mas hoje eu já. Até outro dia me convidaram para. Você não quer cuidar da nossa terapia intensiva? Eu falei,
Não, porque acho que agora a coisa está em outro padrão, né? Agora eu dou uns pitaquinhos, um outro casinho de vez em quando, mas acho que especializou muito, né? Professora, eu acho que não é por isso, não. Eu diria que a senhora não merece passar por isso. Ah, também. Não merece. Eu participo dessas coisas. Eu fui, né, pela anestesia, cuidando dos pacientes pós-operatórios, de torcer, essas coisas. Me empurraram para cuidar de internação. Eu faço esse trabalho hoje em dia. Mas eu diria que a senhora não merece passar por isso. A senhora já contribuiu muito, continua contribuindo, não precisa passar por isso, não. Não, e aí eu acho, você vê, Gilberto, hoje, se a gente compara o nível de conhecimento de coisa que a gente tinha há 30 anos lá em Botucatu, nem entubava gato, Não entubava gato, não, professora? era na máscara. Igual o porquinho da Índia. Era um horror. E aí, né, aí a gente começou a entubar gato com a história. Eu tinha um outro namorado, que não era esse meu Ih, marido, que era intensivista e fazia hemodinâmica. Aí um dia ele foi num plantão em Botucatu, eu estava lá no plantão, e apareceu um gato morto lá. Aí ele entuba o gato, eu falei, imagina que entuba gato, a gente faz na máscara, né? Ele falou, mas você tá louca? Abre a boca do bicho e entuba. Aí eu olhei e falei, mas que cara mala, atrevido, né? Tá vindo aqui e aí, pá. Olha, realmente, né? Que legal, que dá para entubar. Então, é outra mensagem, tentar, né? tem que estar ouvindo, né? Aberto, né? Você vai ficar, não, seu cafona, não vou entubar. Exatamente. E acho que assim, eu não é que você está um pé na medicina, né? Mas você lê uma coisa da veterinária, você lê na medicina, né? Então você lê lá, você lê aqui, porque não é que os caras são melhores, mas tem muito mais médico, né? Ah, Estudando, muito mais gente. Então eu sempre fui um pouco pro lado da medicina. professora, como a senhora também, né, dá aula, ministra, né, participa das partes de cuidados paliativos, também essas coisas, deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que a questão de é, a possibilidade de eutanásia, a possibilidade de ver o sofrimento, os custos que são relacionados à medicina, também vão acabar limitando mais as práticas, né, desses cuidados na medicina veterinária, porque em medicina não tem esse recurso, então todo mundo vai esticando até distanásia é o mais frequente, né? Então também tem muito por isso também, né, professora? Eles Sim, acabam se desenvolvendo lá em várias técnicas que a gente fala assim, olha, melhor não, né? mas você sabe que assim, eles também têm bom senso, viu? Sim, com certeza. Esse Covid aí também, né, tem paciente que eles, né, Sim. desistem, né? Mas Mas, com certeza, você está super certo, né? A mas gente desiste. E assim, às vezes você fica pensando, nossa, se eu tô com o animal sofrendo tanto, né? O animal perdeu toda a dignidade. Ah, eu não sei. é, Eu já sacrifiquei animal meu, mas assim, um gato com pife, também um domingo sim, inteiro, né? Tava morto lá, agonizante. Eu falei, ah, eu vou sacrificar todo mundo. Ah, mas já estava morto, né? Mas, e você vê, aí foi o oposto, é o que você está falando. Esse gato, pife, diagnosticado pelo Valdo, gato morto. E ele tinha 4 anos, foi horrível. Eu nem acreditava nesse tal dessa doença, né? Porque acho que quando eu estudei não tinha. Aí o Valdo falou assim: então, ele tá com os linfonodos, né? E eu dei em choque. Cheguei em casa com o gato, falei, né? Falei pro Jota, o Simon tá com os linfonodos aumentados. Aí ele, e isso é bom? Será que é linfoma? Eu, não, o Walter falou que não é linfoma. E era, né? Mas acho que ele não quis dar, né? Ele esperou que caísse a ficha. deixou sozinho, né? E aquilo ficou na minha cabeça, um vazio, né? Porque acho que quando você é proprietário também, sei. E o gato lindo, gordo, pesava 8 quilos. Aí foi um mês, o gato caiu. Aí ele parou de comer, o Zotávio chegou e falou assim, gente, você não vai fazer nada nesse gato? Aí eu, Pi, ele tá com pife, plá, e dá isso, corticoide, sei lá o que dava mais tal. Aí ele falou, meu, que absurdo, vocês são horrorosos, põe um tubo gástrico no gato.
Aí eu falei, não, mas não se põe nessa fase que ele tá, ele vai morrer. Nossa, justamente o que você tá falando. Aí, menino, eu caí na educada, levei o gato para a faculdade, anestesiei o gato, pusemos tubo no gato, encharquei o gato de comida. Aí ele chegou aqui à noite péssimo, mas andou na casa inteira, aquela despedida. Aí meu marido, tá vendo? Vocês estavam matando gato, vocês são desincompláveis, falou um monte. Ele amava o gato. Bom, passou 2 dias, o gato, né, não ia nada, né, não saía nada do estômago, paralisado, e eu dando comida pro gato. Morreu, foi horrível. Então, justamente o que você está falando, se tivesse deixado ele morrer em paz, né? É. Exagero, né? Eu conheço um paliativista aqui da UFRJ que ele fala que morrer de inanição nem é das piores, porque depois a fome parece que passa, né? Então, Nossa, morrer não, nem esse foi horroroso. é. O problema é você ter distinguir, né? Acho que qual é o ponto, né? Eu costumo falar para deixar o coração mandar, né, professora? Porque tem hora que a decisão não tem certo e errado, né? É uma decisão compartilhada, a gente com o tutor, cada um vai ter a sua vivência, a sua crença, e não vai ter certo e errado. É o melhor que achou naquele momento, né? Momento, que é difícil, né? Uma situação bem difícil. Eu gosto da expressão que é com os recursos e a maturidade que eu tinha naquele momento, eu fiz o melhor que podia, né? Isso. Uma boa. Ô, professora, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já alcançou assim, o que você ainda quer alcançar ainda na profissão? Porque você, assim, eu sempre pergunto isso, e o Chico, ele sempre, toda vez que eu falo com ele fala assim, Pena, mas por que você sempre me pergunta isso? E eu falo assim, professor, de onde é que você tira a motivação? Porque o Chico, né, eu não sei qual é o seu nível de amizade com o Chico, mas ele é um cara muito empolgado, né, com a profissão, ele é empenhado, né, e eu vejo que na senhora também, tá sempre, cara, quer publicar, e quer melhorar, e quer motivar, e assim, essa motivação, eu falo assim, cara, vocês têm que ter um objetivo muito grande na veterinária para poder continuar assim. E qual que é o seu, professora? Gilberto, não sei, eu acho assim que a gente quer melhorar a área, né? Então, sei lá, assim, até outro dia eu estava conversando com a Alessandra, a gente sempre foi atrás, por exemplo, das publicações que a gente veio fazendo, foi justamente para responder alguma pergunta, né? Então, acho que tudo que eu fiz, era a parte lá de 2000, quando a gente começou a trabalhar com hemodiluição, é porque não tinha banco de sangue, então era uma proposta à época. E dor, né? Porque a gente foi para dor, porque não tinha uma aula de dor. Eu lembro que em 92 foi uma professora aqui do HC dar uma aula de dor, né? E eu fiquei com vergonha. Eu falei, meu Deus do céu, o que essa mulher tá falando? Então, assim, e veio o negócio do Tramadol em 95, entendeu? Então, a gente foi sempre no intuito de responder, né? Então, essa curiosidade de trabalho, de coisa, foi para responder problema do dia a dia. Então, essa coisa, né, lá a fluido-responsividade, né? Você via lá o paciente em UTI humana afogando, né? Eu achava que era todo mundo, né? Nossa, eu sempre falava, gente, as pessoas nas UTIs são sempre as pessoas com sobrepeso. Por que não? Era a pessoa inchada de fluido. Sim. Então, assim, na verdade, eu vou assim. Né? Então, qual a curiosidade agora que a gente está? Eu quero resolver a dipirona, anti-inflamatório, não é? Entendeu? Então, a gente vai e com a galera, né? E vem, você chega na faculdade, aí você vê a galera, vamos fazer isso, que legal, né? Você gosta de estar com os jovens, né? Não, né, o que está faltando? A gente é péssimo, isso aqui é péssimo, vamos melhorar. E foi meio assim que a gente... Professora, e vamos entrar então no último tópico nosso aqui, que é a última história de ser mãe da veterinária, professora. E eu lembro que na hora que eu te convidei aí, você falou assim, pô, mas eu deixei muito minha filha para poder defender tese, banca e não sei o quê. Me conta um pouco disso aí, de como que é esse desafio de ser
uma super veterinária e mãe ao mesmo tempo. Você precisa, assim, estar descolado, viu? Porque é difícil. Você vê, minha filha ainda, ela odeia ter nascido no dia que ela nasceu, porque ela nasceu 13 de maio, né? Então, muitas vezes pegou o Dia das Mães. E eu lembro uma vez que a gente foi, o Antônio me faz um curso, sei lá que curso que era, e o fim de semana, Dia das Mães, era o dia do aniversário da menina. Mas várias, hoje ela estava falando, ai, nossa, esse dia do meu aniversário você vai estar onde? Né? Já tive em Natal, já tive em Pirassununga, Botucatu. Não, nossa, eu lembro uma vez em Natal, era um Clivepa, aquela enxaqueca, que eu tinha que pegar o avião, era o dia do aniversário da menina, né, para voltar, para chegar no dia do aniversário dela, e o avião não saía, não acabava de dar aula. É difícil. Mas dá certo, eu acho que ótimo. Quando você faz assim com as coisas com paixão, né? Ser mãe, você tem que ter paixão por ser mãe, né? Sim. E ser o que a gente é o que eu falo, eu não consigo fazer nada sem paixão. Eu vou nadar, eu nado assim, eu vou jogar tênis, não consigo nem jogar mais de 3 anos, porque uma vez quebrei a mão, depois o joelho. Eu acho que se você faz as coisas com amor, você consegue. É difícil. Né? Da enxaqueca, porque você... o que eu vou deixar agora? Né? Quem que eu deixo? A minha filha ou a profissão? E quando eles são pequenos é difícil, né? Como é que se contornava isso, professora? Meu marido, que também, coitado, é assim, né? De trabalhar, e você explica, não, tem que ir, mas de novo. Mas o Antônio que marcou. Não, fala pro Antônio que você vai. Não vou falar que eu não vou, né? Tá todo mundo lá esperando. O Estélio vai ficar chateado. O Antônio vai ficar chateado, tem que ir, né? É difícil. Tem momentos que não são fáceis, né? Você fica assim, e agora, né? Sim. E difícil, mas vai. Dá certo. Mas dá alguns frutos também, né? Dá muita satisfação ser mãe também, né? Ser mãe é uma coisa assim que é ímpar, né? Você fala, eu falo, você ficou aqui na minha barriguinha. E ela é muito parecida comigo, embora ela fale que não. Eu achei idêntica. No Dia das Mães você postou lá, eu achei muito idêntica. Não, e assim, a outra história, né? Porque a minha mãe era muito parecida com a minha avó, olhos verdes. Minha mãe parecia Sofia Loren. E eu quebrei o nariz quando eu tinha 8 anos, que eu era um anjo de criatura na fazenda. Peguei um cavalo bravo, o cavalo disparou, entrei numa mangueira, meu nariz esmigalhou. E aí parecia sempre a minha mãe, minha avó sempre falava, nossa, vocês são irmãs, né? E eu lá do lado, né? E eu ficava, eu sou filha. Aí a Manuzinha é o meu trunfo. Ela nova, todo mundo fala, vocês são irmãs? Ela é. E ela deve adorar isso. Adora, quer me matar, né? Porque a bicha é alta, grandona. Aí ela olha pra mim assim, só ridícula. Mas é muito bom, o companheirismo, né? Ô, Dê, mas qual que é o maior desejo assim, de uma mãe para uma filha? Me conta aí. Você quer que dê tudo certo, né? Quer que seja feliz, quer que dê tudo certo. Sim. E você teve eu acho que assim, um dos desejos que a mãe tem para os filhos é que dê certo e você tem uma satisfação aí que a gente combinou que você ia contar aqui, não tem? Uma recente? Eu esqueci. Aquela entrou na faculdade? É. Coitada, olha, mas essa você vê, meu marido não estudou na USP, ele é do interior, ele é de Jaú. Uhum. E ele estudou numa federal de Uberaba, então fez USP e veio tal, e foi e ganhou lá o terreninho dele. Então eu sempre falava para a Manu, tem nada que entrar em USP, você tem que entrar numa faculdade e fazer bem a faculdade. E aí quando ela decidiu que era direito, que eu acho que ela é para o direito, eu falei, tem um irmão que fez Mackenzie, é procurador de justiça, minha cunhada
Facebook, que, né, não entro nessa neura de entrar em USP, nesses troços, porque hoje tem cota, é outra pegada. Nossa, se eu não tivesse entrado na USP, eu não teria feito veterinária, porque eu era USP ou era o Nesp. O Nesp nem prestei, porque minha mãe falou que eu não ia para o interior. Vim para o Rio, então nem se fala, né? Não tinha opção, Gilberto, na época, não tinha outra opção, entendeu? Então, você era obrigado a entrar. Ou você não é que você estudou na USP, não, meu querido, só tinha essa faculdade para você fazer. Não tinha a Unip, a Inbi, lá, lá, lá. Então, quando ela, no ano passado, e ainda na pandemia, né, eu falei, Manu, desencana, porque 50% de cota, né? Mas ela, aí quando eu vi que ela estava assim, alinhada, eu falei, de repente, se você se aproveitar, né, e keep going, né, na pandemia, de repente você vai ter mais chance. E aí, assim, acho que eu estava no tal do livro, escrevendo o livro, enquanto a faculdade estava fechada, e aquele inferno de CAPS, né? E aí você vai, estou chateada na pandemia. Não tem que estar chateada. A Sônia me ligava a cada 5 minutos. E aí, acabou o capítulo? Tinha que fazer o troço da pós-graduação, que é o inferno, aquele sucupira. Os caras têm um grupo. Eu não sou muito de celular. A cada 5 minutos, alguém da pós-graduação. Então, eu acho que ela, né, vendo esse ambiente, quando ela entrou, eu falei, ai, Jesus amado, Maomé, Alá, obrigada. Porque eu acho que é um peso, né? Ela estava numa neurose desse negócio de USP. Então faz uma homenagem para ela aqui, professora. Ai, Nanuzinha, você é o máximo. Querida lá. Ela está aqui do lado, deve estar reclamando que eu estou gritando. Mas a gente combinou que você ia fazer uma homenagem para ela, tinha que deixar. Não, a Nanuzinha é minha ídola, viu? Olha, ela... E bacana a personalidade dessa turma, né? Ficou em casa, não saiu, não foi embalada, não fez nada. Um dia que eu saí escondida para ir Tem o Renato, que foi o menino que fez pós-graduação aqui, e ele é lá do Rio Grande do Norte, foi aluno da Valéria, da Val. Então eu já conheci esse Renato, e ele fez doutorado aqui. E aí ele queria ir embora, né? Ele estava embora, professora, a gente tem que comemorar, porque ele foi para a França, ele voltou. E esse menino todo dia ia para a faculdade para a gente ir almoçar, no meio da pandemia, né? Aí eu, Renato, um dia não podia... Eu falei, um dia você passa lá em casa e a gente procura um restaurante que está meio vazio. E tira foto, né? Tira foto, todo mundo tira foto, me posta foto, eu tomando um Aperol, me posta foto no Instagram. Aí chega à noite, meu marido, você almoçou hoje, né? Aqui em casa? Nossa, nem sei o que eu fiz. Aí ele me mostra a foto. Olha, pegado no flagra. Bebendo, gente. Olha. Minha filha quase, eles são bem antenados, né? Quase me matou. Mãe, sua doida. Mas realmente não tinha ninguém no restaurante. Não ia... Mas é bem legal. Ela realmente me surpreendeu. Manuzinha foi adulta, assim, total. Bem legal. Correspondeu, acho que superou até as expectativas, né? Por passar numa São Francisco, né, professora? Não é pra... Nossa, eu não acreditei. Falei, ela vai entrar na São Francisco. Falei, olha, bem legal. Já é 99% vencedora aí, com certeza. Realmente foi uma surpresa. Mas é assim, eu acho que é aquilo que a gente estava falando, né? Você saber aproveitar a oportunidade. Eu falei, Manuela, a turma espanou. Né? Não teve um monte de gente espanou? Parece que o mundo vai acabar, gente. Eu não sei, eu acho que a melhor coisa que uma pessoa pode ser é resiliente. Né? Não deu certo agora. Né? O paper não saiu agora. Né? O aluno publicou agora. A resiliência acho que é um dos dons maiores que a gente pode ter.
né? E essa coisa da pandemia, claro que, né, cada cabeça é uma cabeça, mas ser resiliente, entender que aquilo vai passar e todo mundo está passando, né? Eu não sei, eu pensava assim, a Manuela falou, você não tem muita empatia pelas pessoas que não são como você. Mas também eu não vou me culpar sei lá, né? Sei lá. Professor, olha, a gente já está 1 hora aqui, não sei se você já percebeu. Que Não, para mim passou assim. eu falo muito, né? Não, de jeito nenhum, passou para mim suave, foi maravilhoso aqui, ó, a gente conversar aqui para mim, né? Eu imagino que para a senhora não seja tão comum, né? Mas aliás, seja mais comum, né? Esse tipo, mas para mim é realmente ter a senhora aqui participando aqui foi um dia especial para mim hoje, viu, professora? Obrigado por isso. Gilberto, eu que agradeço o convite, você é um fofo, querido. Você já Eu tinha uma dívida, né, com você, Fred. tinha dívida nenhuma, professora. Você tem Eu crédito infinito comigo, com a medicina veterinária, não existe isso. posso, olha, eu raro, pode perguntar, eu não aceitar um convite. Aqui, o ano passado, eu ando bem atarefada. E hoje eu estou diretora. Então, mas vamos lá, estamos Tá animados. tudo bem. E a senhora já tinha sido chamada alguma vez na vida para falar sobre semana veterinária, professor? Não, olha, adorei. Veio contar um pouco de história aqui. Muito obrigado, professora. Manuzinha. Muito obrigado, professora. E, ó, manda um beijo para Manu aí. Obrigado. Vou mandar, achar o WhatsApp dela aqui, o Instagram dela aí, para poder mandar uma mensagem de agradecimento aí pela ter liberado a mãe dela uns minutinhos para ficar com a gente. Imagina, Gilberto, um prazer enorme. Tá Obrigada bom? pelo papo, pela conversa, pelos elogios, né? Todos. Ó, teve muita gente aqui que elogiou um monte, ó, todo mundo aqui, ó, como sou fã dessa professora, ó, fã número 1, então, tem um monte de gente aqui, ó. Um privilégio falar com a senhora. Olha, muita gente querida aqui que veio te parabenizar, viu, professora? Obrigada. Obrigado. Tá? Tem mais alguma coisa que a senhora queira falar para finalizar aqui? Não, é só desejar a todos resiliência, sei lá. E é o que você falou, paixão é tudo, né? Se a gente acha as coisas e faz com paixão, com entrega, minha mãe veio jantar em casa, que a gente fez pilates juntos, ela, para um pouco. Que eu assim, ai, credo, você não tem agitado, vai. Fui correr às 5 da tarde, pilates às 6, falei, mas eu preciso acalmar, mas o que eu vou fazer? Eu acho que a vida é assim, você faz a vida mais emocionante, né? O exercício te acalma, professor? O exercício te controla? Não, me agita às vezes. Mas que aí você pensa que dia de amanhã vai ter um monte de coisa legal, né? E aí sei lá. Tá bom, professor. Olha, foi ótimo, muito obrigado, viu? Foi um prazer inenarrável, eu diria assim. Eu que agradeço. Gente, continua por causa de vocês, pode ter certeza. Prazer enorme. Obrigado, professor. Mandar um beijo para todo mundo aqui. Tchau, pessoal. Boa sorte aí a todos. Obrigado.